Vamos lá então, galera. Continuando, no último bloco nós vimos que 8 bits é igual a 1 byte. Mas aí ficou a dúvida. Talvez tenha faltado aí uma explicação técnica para isso. Bom, eu peguei um videozinho, né, compactei ele aqui com uma ótima explicação para isso. Vamos jogar para a tela e vamos assistir o vídeo aí. Dá uma olhada. Por que 8 bits é igual a 1 byte então? Olha só. Assista agora o vídeo explicando. Um bit é a menor unidade da informação. E assim como alguém decidiu que um conjunto de 12 forma uma dúzia, definiu-se que um conjunto de 8 bits seria igual a 1 byte. Então, olha só, explicação extremamente técnica, né? Nesse vídeo eu esqueci de dar os créditos. Esse vídeo aí, ele se chama, original dele, Bits e Bytes. Original não, porque eu, na verdade, não modifiquei, só retirei esse trecho, tá ok? Então, dando os créditos aí, original, Bits e Bytes, que mundo é esse? Você encontra aí no YouTube, tá disponível no YouTube. Bom, mas a verdade é essa, porque alguém quis que fosse assim, certo? 8 bits, 1 byte. Não vamos mais discutir isso. Joga para a tela e vamos continuar a nossa análise aqui. E aí nós temos então que a letra A, portanto, tem 8 bits, ou seja, 1 byte. E a letra M vai ter também 1 byte. A letra O, 1 byte. A letra R, 1 byte. E aí nossa análise continua agora com uma questão de prova. Opa, desculpa, eu pulei, mas não tem nada não. Voltando aqui, olha só a questãozinha que fala o seguinte. Em um computador, utilizam-se bits e bytes como unidades de medida para armazenamento de informações, sendo que cada bit é representado por um conjunto de 8 bytes. Então, apenas esclarecendo, caso alguém não conheça esse estilo de questão, né, talvez esteja se perguntando onde estão as opções. Mas, questões do CESP, essas que nós vamos fazer análise aqui pelo menos, certo? Você tem que julgar se o item está certo ou se ele está errado. Então, é isso que nós faremos aqui. E como nós podemos perceber aqui, voltando para o final da questão, ele fala que cada bit é representado por um conjunto de 8 bytes. Então, veja que é uma inversão, né, nos valores aqui. Na verdade, 8 bits é igual a 1 byte. E ele colocou que cada bit, 8 bytes. Peguinha, porque às vezes eu posso lembrar na hora da prova, é 8 por 1. Mas 8 de quê para 1 de quê? Então, esse é o cuidado que eu tenho que ter, certo? 8 bits, 1 byte. Já não caímos mais num peguinha desse aqui. Então, continuando. Como os computadores interpretam os dados? Então, eu vou me perguntar. Nós falamos de caracteres, mas eu posso pensar na voz, posso pensar num texto, simplesmente, posso pensar numa imagem escaneada, por exemplo, ou ainda numa filmagem, qualquer outra coisa que a máquina faça. E aí, nós vamos ver agora que tudo, absolutamente tudo é feito pela máquina pelo seguinte princípio, utilizando a linguagem binária. Então esse videozinho é bem legal, pode manter na tela aí. E vamos assistir um outro vídeo agora, bem bacana. Vamos lá, colocando aqui. Pronto, vamos lá. O que acontece aqui quando a gente pressiona uma tecla ou um mouse? Você entra os dados no computador. O computador processa esses dados e apresenta o resultado nos dispositivos de saída, como a tela e a impressora, por exemplo. Mas o que acontece entre a entrada dos dados e a saída? Como o computador consegue entender o que você quer e exibir o resultado na tela? É aí que entra a matemática. A linguagem que os discípulos de Pitágoras chamavam de linguagem de Deus. Porque o bom e poderoso computador, na verdade, só sabe fazer uma coisa: calcular. Para calcular, nós usamos o sistema decimal formado por 10 dígitos. Isso é bem prático, já que nós temos 10 dedos. O computador não tem dedos, mas sim transistores. E o transistor só tem duas opções. Ele pode estar ligado ou desligado, com ou sem corrente elétrica. Seguindo este raciocínio, alguns programadores chegaram à conclusão de que seria bem mais fácil se o computador trabalhasse apenas com 2 dígitos. E por isso, adotaram um sistema binário. Com corrente elétrica, o transistor fica aberto, o que na linguagem do computador significa o número 1. Sem corrente, o transistor fica fechado, o que na linguagem do computador significa 0. Então tá aí.
né? Esse vídeo explica de uma forma bem didática, como eu disse, os créditos apareceram aí ao final do vídeo, certo? Bits e bytes, que mundo é esse? Mas ele explica de uma forma extremamente didática aquilo que nós temos que compreender, que é necessário compreender para analisar agora o que nós veremos na sequência. Bom, e aí tem uma imagem aqui que ilustra um pouquinho, lógico, uma brincadeira, mas que ilustra mais ou menos a utilização da máquina, que o tempo todo, então, eu estaria alimentando a máquina com bits, certo? E aí você pode até anotar no seu caderno aí que todas as informações, pode cortar para mim, todas as informações são armazenadas e ou processadas pelo computador utilizando essa linguagem binária, certo? Tudo na máquina é feito a partir da linguagem binária. E aquela base que a moça disse no vídeo, nós utilizamos a base decimal, né? 10 dígitos. O computador vai usar a base binária. Isso é importante para concurso, Jefferson? Relativamente sim. Nós veremos que tem alguns cálculos que são necessários, né, para a resolução de algumas questões de prova. Nós vamos aprender. Como é um vídeo aula, você vai poder assistir várias vezes, né, tendo a oportunidade então de fixar isso. E como eu disse, não deixe de anotar. Então, joga na tela, continuando nossa análise. Nós vamos fazer uma seguinte análise agora. Nós vimos que cada caractere, né, cada letra é composta por 8 bits, o tamanho de 8 bits, que é igual a 1 byte. Então, imagina a situação aqui. Situação que eu tenho escrito a palavra não. Normal, como se escreve. Desconsidera o sinal de igual aí, tá? O que eu quero saber é o seguinte, a palavra não, da forma como ela está escrita, quantos bytes ela teria? E, posteriormente, eu escrevo a palavra não sem o acento, né? Cometendo, portanto, um erro ortográfico. E quantos bytes eu teria agora? Lembrando que cada caractere, cada letra é igual a 1 byte. E aí eu fazendo as contas, talvez pensando, muitos me dizem, Jefferson, o não de cima, ou seja, o não que está acentuado, ele tem 4 bytes. Cada caractere, 1 byte. Então eu conto a letra N, a letra A, a letra O e o acento, o tio. Não, não conto, certo? Por que não, Jefferson? Nós veremos que o não em cima tem 3 bytes, o não embaixo tem 3 bytes. Quero uma prova disso, digamos assim, né? Quero provar isso. Então, corta para mim, eu vou te ensinar como é que você vai fazer esse teste em casa. Você vai abrir o bloco de notas no seu computador, certo? Não pode ser outro editor de texto, que ele não vai gerar o texto que nós chamamos de um texto puro. Bloco de notas e vai escrever apenas a palavra não, sem nenhum espaço, né? Após a palavra ou antes, só a palavra não. Maiúscula ou minúscula, não vai ter diferença. Pode começar com acento. Fecha, salva, né, com o nome que você queira aí, teste, alguma coisa, e vai clicar agora com o botão direito sobre esse arquivo que você girou, propriedades, e vai ver o tamanho. Não o tamanho em disco, porque esse é diferente, esse é bem maior. E nós veremos nessa aula por que ele é maior. Mas veja o tamanho do arquivo em cima, 3 bytes. Abre o mesmo arquivo, tire o acento, né, apague a letra A no caso, coloque o A sem o acento, feche, salva, mesmo teste, botão direito, propriedades, e aí observa lá, 3 bytes. Você terá a comprovação de que não com acento tem 3 bytes e não sem acento 3 bytes, tá ok? Então, joga na tela e aí nós continuaremos a explicação aqui. Agora você sabe como testar em casa, fica a dúvida, né? Como é que isso acontece? Então, eu até coloquei a imagem aqui do bloco de notas para que você possa comprovar isso em casa. Olha só, nós temos uma tabela ASCII, né? No nosso caso aqui, nós utilizamos a ASCII ou ASCII estendida. E aí, para cada código binário, ele se refere a uma letra. Então, veja, o primeiro código de cima, ele se refere à letra A maiúscula sem acento. O código binário de baixo se refere à letra A maiúscula com acento, no caso com tio, certo? Então, é óbvio que para o A minúsculo, eu tenho outro código binário. Para o A minúsculo com acento tio, outro código binário, e assim segue a relação. Tá certo? Jefferson, eu preciso decorar esses códigos binários para concurso? Não, tá? Não há necessidade. Isso é apenas para facilitar a sua compreensão, tá certo? Então não há, por favor, não vai procurar essa tabela na internet e querer decorá-la. Não, pelo menos para concurso. Caso tenha outra finalidade aí, tudo bem. Beleza? Então, continuando aqui, vamos lá. Múltiplos do byte. Gente,
olha só, essa partezinha aqui que nós temos que compreender bem, porque aqui entra a parte, digamos assim, mais prática para concurso do que nós estamos vendo sobre linguagem binária, tá ok? Então, pode manter na tela, e aqui nós vamos partir de uma seguinte lógica. O que é um múltiplo, né? Então, vamos considerar aqui com um exemplo bem prático. Você vai ao açougue, por exemplo, e pede 1000 gramas de carne? Não, né? Nós pedimos lá no açougue o quê? 1 quilo de carne. Então, 1 quilograma é o peso, certo? Você andou 1000 metros, por exemplo, eu percorri uma distância de 1000 metros, então eu posso falar o quê? Que eu andei 1 quilômetro. 1 quilômetro, né? Quilômetros não. 1 quilômetro, nesse caso. Veja, o que se repete em cima e embaixo? Então, agora eu vou mostrar aqui para você na tela mesmo. Olha só, corta aqui para a tela, para que eu possa mostrar aqui o que você vai se atentar. A unidade de peso, no primeiro exemplo, ela se manteve nos dois lados, certo? A unidade de distância, idem, nos dois lados. M. O que sumiu, digamos assim, do outro lado? Então, eu vou trocar a cor aqui do pincel para dar ênfase nisso aqui. O 1000 que eu tinha em cima, ele não apareceu do outro lado, não explicitamente, mas ele está implícito no K. Idem embaixo. O 1000 que eu tinha aqui embaixo não está diretamente do outro lado, mas o K representa isso. E aí eu tenho a seguinte lógica. O K é um símbolo internacional que foi definido para valer a primeira milhar de alguma coisa. Então eu posso observar que não é só o peso, né? Não é só a distância. 1000 watts, por exemplo, eu consumi esse mês, vamos citar um exemplo aqui, 1000 watts. Watts é uma unidade de potência da energia. Então eu consumi o quê? 1000 watts equivale a 1 quilowatt. Mantém na tela, vou apagar aqui, pode deixar aí. Vou apagar tudo online. Apaguei, então nós temos a lógica aqui que eu já disse a vocês, que o quilo, a letra K, né, pronuncia-se quilo, ela vale 1000. K é igual a 1000. Tranquilo? Pegou a lógica? Vamos testar então. Corta para a tela, pode cortar para o slide. E aí vamos aplicar a lógica. A lógica aqui, pô Jefferson, se 1000 vale K, o K vale 1000 na verdade, né? E eu posso escrever com K, eu vou começar com 1000B. B de quê, Jefferson? De bom? Não. B de byte. E já já eu vou passar para você que o B maiúsculo e o B minúsculo na informática tem diferença, tá? Na representação. Então veja, se eu tenho 1000B partindo da lógica que nós vimos anteriormente, onde eu tinha 1000 gramas, 1 quilograma, 1000 metros, 1 quilômetro. Ah, Jefferson, saquei, tranquilo, matei. 1000 bytes, eu tenho 1 kilobyte. Certinho? Não, erradinho. Ah, Jefferson, estava até legal, estava até fácil, mas não é difícil. Só que nós temos que lembrar lá do vídeo. E tem toda a lógica está aplicada lá naquele vídeo. Que a nossa unidade matemática, nossa, dos seres humanos, é a base 10. E aí vamos fazer uma análise. Pode manter no slide. E antes disso, eu quero que você anote aí, como eu já havia falado, essa diferença. A diferença de que o B minúsculo, veja, o símbolo, que se eu for escrever o bit, pode ser com B minúsculo ou maiúsculo. Aí eu seguirei as regras, né, do português. E o B maiúsculo representa byte. Então isso é importante, tá certo? Bom, vamos lá então. Vamos entender por que 1000 bytes não é 1 kilobyte. Parecia até legal, né? Mas é quase isso. Qual é a nossa lógica? O K, como unidade de medida, ele foi definido, como eu disse, a partir da base decimal, para valer a primeira milhar de alguma coisa. E 1000 na base 10 é igual a 10 elevado à terceira, porque todo número pode ser decomposto por 10. Então, 10 elevado à terceira é igual a 1000. Tá, legal. Mas isso é no nosso mundo, digamos assim, real. E no mundo da informática, não tão real, né? Como é que vai ficar? A nossa base de cálculos é a base 2. Lembra? Por quê? Decimal eu tenho 10 dígitos, 0 a 9. Binário eu tenho 2 dígitos. Então, a minha base de cálculo vai se basear nesses dois números. Aí que vem o detalhe. Eu tenho que elevar 10, que vai ser a minha base, a um expoente, portanto, como vocês viram na imagem, x, né?
levar um expoente que me leve a primeira milhar de alguma coisa na informática. Eis o problema. Eu não consigo chegar exatamente a 1000, como eu cheguei lá atrás. 10 à terceira, 1000. 10 à nona, por exemplo, nona potência, me leva a 512. Não cheguei à primeira milhar. Opa, então se eu subo e elevo 2 à décima, o que eu tenho? 1024. Agora você vai pegar a lógica. Joga lá para a tela e vamos olhar ali. Ó. Vem comigo. Então aqui eu percebo que 2 elevado a x tem que me levar à primeira milhar. Então no nosso caso, o que eu tenho que ter aqui? Tem que chegar a 1000, mas eu não consigo chegar exatamente a 1000. Então para isso, como eu disse, 2 à décima, 1024. Está explicado por que 1000 bytes não é igual a 1 kilobyte? Então, Jefferson, já sei. Já sei. Ok. Para que eu tenha 1 kilobyte, eu preciso ter o quê? 1024 bytes. Tranquilo, perfeito. Pode manter na tela. Vamos continuar. Dá uma olhada aqui, fazendo essa análise aqui dos múltiplos do byte. Então, eu começo o quê? Eu tenho 1 byte e o seu primeiro múltiplo, eu vou pegar o byte e multiplicar por um valor. Qual é esse valor, Jefferson? Sempre 1024, certo? Então, não vai ter variação nesse número. Primeiro byte, primeiro múltiplo do byte, kilobyte, ou seja, 1 byte vezes 1024 vai me dar 1024 bytes, vai ser igual a 1 kilobyte. Vamos analisar na tela então. Essa escalinha aqui é importante, você pode dar um pause aí no seu vídeo e anotar essa escala. Então vamos ao primeiro múltiplo, 1 byte, depois kilobyte, 1. Aí o que eu vou fazer aqui, você vai perceber a partir de agora. Pode cortar para mim aqui. Eu vou a partir de agora ignorar o 24, certo? Eu vou ignorar o 24. Para quê? Para facilitar nossos cálculos. Jefferson, mas eu posso ignorá-lo. Você está falando aqui na videoaula, fica mais fácil para você aí, né? Calma. Mas eu posso ignorar na prova? Eu vou te dar a dica. Vou te dar a dica, nós faremos cálculos aqui e eu mostrarei a você como é que eu resolvo isso, certo? Quando é que eu posso, na prova, ignorar? Eu te garanto que 99% das vezes o 24 não vai entrar no cálculo. Facilita? Pô, demais. Joga para a tela, vamos ver. Olha só. 1 vezes 1000, portanto eu estou ignorando o 24 agora, vai me dar aproximadamente, já sei que não é exato, 1000 bytes, que é 1 kilobyte. Bom, se eu tenho 1000 bytes e multiplico de novo por 1000, porque não é sempre por 1024? É, só que eu estou ignorando o 24 aqui, tá ok? Então com 1 kilobyte eu não tenho 1000 bytes? Tenho. Vezes 1000. Peraí, de cabeça às vezes fica chato de fazer. Mas você vai ver que é fácil. É só colocar 3 zeros atrás. Jeff, dá 1 milhão. Então não é à toa, pode cortar para mim. Não é à toa que quando você vai fazer uma aposta na Mega Sena, você tem aquele prefixo mega. Mega é milhão, certo? Então, mega no nosso contexto vai me dar o quê? Aproximadamente 1 milhão de bytes. Vejam que eu estou subindo de 1 vezes 1000, 1000. Quem é que eu tenho? Onde é que eu estou? 1 kilobyte. 1 kilobyte, que já são 1000 bytes aproximadamente, vezes 1000, 1 megabyte. Vamos continuar a nossa análise? Pega esse raciocínio que você vai matar as questões. Joga para cá. Então aqui vem, ó, 1 vezes 1000, 1000. 1000 vezes 1000, 1 milhão. Depois, 1 milhão vezes 1000, caracas, vai dar 1 bilhão. Quem é o prefixo que eu uso aqui para definir bilhão? Giga. Então se eu tenho... Olha só, corta para cá, corta para cá. Olha que questãozinha legal. É uma questãozinha relativamente antiga, mas é bom para que a gente pegue o conhecimento. Em 2009, mais ou menos, o SESC colocou numa prova assim. Existem pendrives com a capacidade superior a 1 bilhão de bytes, que podem ser conectados ao computador utilizando-se uma porta USB. Alguns ficam espantados. 1 bilhão de bytes? Mas aí você já matou a charada. Jefferson, 1 bilhão de bytes, mesmo para uma questão antiga, naquela época já existia um pendrive com mais de 1 gigabyte. Existia. É possível? Sim. Então veja o peguinha. Exagerar no número, 1 bilhão de bytes. Pode parecer muita coisa, mas você que está assistindo a videoaula
Já pegou o conhecimento, matou. Volta para lá. Paramos por aqui? Não. Para concurso, veja, para concurso, nós vamos subir apenas mais uma unidade, tá? Existem mais unidades, mas não são interessantes para nós, concurseiros. Então, eu estou em 1 bilhão de bytes. Vezes 1000, eu vou ter 1 trilhão de bytes. Lembrando, aproximadamente. Por quê? Porque nós tiramos o 24 do cálculo. Então, nós chegamos em 1 terabyte. Então, quando seu colega disser, ou você for falar alguém que comprou um HD de 2 terabytes, você comprou um HD, veja, 2 tera. 1 tera é 1 trilhão de bytes, aproximadamente. Você pode falar a ele, cara, eu comprei um HD aproximadamente aí de 2 trilhões de bytes, certo? Já aplicando o seu conhecimento. Então, relembrando, dando ênfase aqui, que eu tirei o 24 nesse cálculo. Outra tabelinha que eu vou mostrar a vocês, para que vocês saibam a equivalência exata de uma unidade para outra. E aqui qual vai ser a lógica? A lógica vai ser a seguinte, corta para mim. Sempre, depois do kilobyte, né? A partir do kilobyte para baixo ou para cima, sempre a unidade que vem acima, ou seja, sucessor, tem exatamente, né? Estamos considerando aqui exatamente 1024 do anterior. Então, como é isso? 1 byte vezes 1024 não são 1024 bytes, ou seja, 1 kilobyte? E aí, se eu perguntasse na prova, questão provável para algumas bancas, 1 kilobyte tem quantos bytes? Ah, o Gerson falou que o posterior tem 1024 do anterior. Quem é o anterior do kilobyte? É o byte. Então, 1 kilobyte tem 1024 bytes. Fica a dica. Vamos olhar a tabelinha e eu vou falando para você, beleza? Joga para cá. Olha só, 1 byte vezes, portanto, 1024, estou considerando exato agora, é igual a 1 kilobyte, que tem 1024 bytes. 1 kilobyte vezes 1024 bytes vai me dar quem? 1 megabyte, que é igual, que tem, né? Quantos kilobytes? Já respondeu? 1024 kilobytes. Então veja, o mega tem 1024 do antecessor dele, certo? Mesma lógica para cima, 1024 vezes 1 megabyte vai me dar 1 gigabyte, que tem 1024 megabytes. Continuo com a mesma lógica para cima, de novo, vezes 1024. Pô, já peguei, tá tranquilo, beleza. Igual 1 terabyte, que tem 1024 gigabytes. Tranquilo? Então, você vai ter que lembrar sempre dessa ordem. Pode cortar para cá. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, tá? Não esquece dessa ordem e da equivalência de um para o outro. Como eu disse, na maioria das questões, você vai poder ignorar o 24, desprezá-lo para cálculo. Vai facilitar demais a sua vida. Vamos aplicar isso? Joga para a tela. Jogou na tela, questão de prova. Então, olha só. Pretende-se armazenar 15 vídeos de 500 megabytes cada e um outro vídeo de 3 gigabytes. Qual a quantidade de memória mínima suficiente para efetuar esse armazenamento? Então, vamos lá. Se você está começando a estudar agora, não se apavore. Tenha calma e vamos lidar primeiramente, pode cortar para mim aqui rapidinho. Vamos lidar primeiramente com a parte matemática. Não vou nem mexer com unidade. E você vai perceber um detalhe, que se eu tirar o mega e o giga da história e colocasse ali metro, por exemplo, né? Ou mililitro ou litro, de cabeça você já teria feito a questão. Se eu dissesse, por exemplo, vamos por enquanto dar um pause na questão aqui, só pensar numa situação cotidiana. Se eu dissesse a você, olha, hoje eu andei 15 trechos de 500 metros. Né? Então eu andava um pouquinho, eu estou fora de forma, cansava e parava. Então eu andei 15 trechos. Cada vez que eu começava a andar, eu andava 500 metros. Mas depois, né, eu evoluí. No mesmo dia, eu já estava em condições, um dia, já peguei uma performance boa. Eu corri 3 quilômetros. Aí eu perguntaria a você, qual foi a distância total que eu percorri? Ah, peraí, Jefferson. 15 de 500, deixa eu multiplicar aqui. 15 vezes 5, 5 vai 2, 7, 7.500 metros. Certinho? Percorri, né, naquelas caminhadas, 7.500 metros.
Depois você correu quanto mesmo, Jefferson? 3 quilômetros. Ah, então peraí. 7.500 metros mais 3 quilômetros dá... Peraí, mas a gente não soma essas unidades diferentes diretamente, não é verdade? Então o que eu faria? 3 quilômetros. Se você fosse converter de cabeça, você ia me falar na lata. 3.000 metros. 1 quilômetro, não é 1.000? Lembra que para a maioria dos cálculos eu vou desprezar o 24? Vou aplicar isso aqui, vou mostrar, falar para você o porquê, mostrando a questão, já, tá ok? Então considera essa lógica. 15 pedaços de 500 metros, 7.500 metros, mais os 3 quilômetros que eu converti de cabeça para 3.000, eu tenho um total de 10.500. E se eu te perguntasse, qual a distância em quilômetros que eu percorri? Ah, Jefferson, 10.500 metros é equivalente a 10,5 quilômetros. Fez o cálculo? Achou fácil? Vamos aplicar aqui? Então corta para cá. Parece, né, como eu disse, que complica um pouquinho porque tem as unidades mega e giga. Então, Jefferson, qual é a dica? Qual é a dica? Eu vou mostrar aqui para você, né? Aliás, eu vou falar, não precisa nem mostrar, só vou falar aqui. Você vai olhar as opções, né, quando for uma questão, uma prova de múltipla escolha, você vai olhar aqui as opções e ver mais ou menos a distância de uma opção para outra. Então, por exemplo, corta aqui para mim rapidinho. Se fosse naquele exemplo que eu dei, né, e eu dissesse assim, olha, eu percorri naquele dia 8 quilômetros. Não, já você percorreu 10.500, dá 10 quilômetros. Não, 8 quilômetros não foi. Eu percorri 100 metros. Pô, 100 metros? Se cada pedaço era de 500 metros, você não percorreu 100, percorreu mais. Então perceba que as opções que eu estou te dando, elas estão o quê? Distantes. Percebeu? Vamos olhar aqui se acontece nas opções da prova. Dá uma olhada aqui. 1.500 kbytes. Ah, deixa eu lembrar então. Se 1.000, lembra que eu estou tirando 24, estou fazendo a equivalência. 1.000 kbytes, aproximadamente, equivale a 1 megabyte. Ah, então aqui eu tenho um pouco mais de 1 mega, né? 1 mega e pouco, aproximadamente. A próxima já pula para 8 gigabytes. Já dá uma distância considerável. A outra vem para 80 gigabytes. A outra cai para caramba para 503, que já é bem mais do que a letra A, porque são 503 megabytes. E na letra A eu teria o quê? Pouco mais de 1 mega. Então são bem distantes. E a letra E, ela vem com 12.000 megabytes, bem distante da D e muito mais distante da A, certo? Então, aprendeu a fazer análise? Quando for uma prova de múltipla escolha, opções com uma distância razoável, você pode esquecer o 24. E o que pode acontecer? É muito raro. Hoje as bancas praticamente não cobram mais. Mas, se acontecer, você vai ter que estar pronto para fazer o cálculo colocando 24. Aconteceu o quê? Se as respostas forem muito próximas. Por exemplo, pode manter no vídeo aqui, ó, 8 GB, pulasse para 8,5 GB. Depois fosse para 8,7 GB. E as opções fossem todas assim, muito próximas. Aí, meu amigo, não tem jeito. Ele quer que você calcule mesmo, usando todos os números, tá certo? Então vamos continuar analisando essa questão. Não acabou ainda, pode ficar tranquilo. Se você não entendeu, vamos continuar. Vamos pegar então a parte onde eu tenho o que ele quer armazenar. São 15 vídeos de 500 megabytes cada. E um outro de 3 gigabytes. Então aqui vem a interpretação matemática da coisa. 15 de 500, como é que eu descubro o total? Eu descubro o total pegando cada parte e multiplicando pelo 15, não é verdade? 15 de 500, 15 vezes 500 megabytes. Veja que o fato de ter mega, se fosse litro ou outra coisa, não nos interessaria aqui, tá? Então, por enquanto, a unidade aqui não está influenciando em nada no nosso cálculo. Agora veja, matematicamente eu tenho aqui em um outro, né, de 3 GB. Então vamos fazer o total desse aqui primeiro, já fizemos anteriormente, né? Mas ó, calculando então 15 vezes 500, eu vou ter 7.500 megabytes. E eu tenho um outro de 3 GB, ou seja, eu tenho que pegar esse total, 7.500, e somar com 3 GB. Então, veja que eu disse a você antes, apareceu aqui antes, antecipei o slide, mas não tem problema. Olha só, veja o que eu disse a você antes. Não fazemos cálculo com unidades diferentes. Mas eu já sei fazer de cabeça. Ótimo, então você já está avançado, né? Já está preparado para isso.
Não, Gerson, vai devagar, que no meu caso, eu ainda quero acompanhar isso aí passo a passo, tranquilo. O que nós iremos fazer agora? Vejam, eu tenho mega e gigabyte. Então, eu vou transformar o gigabyte em megabyte, partindo da equivalência de 1000. Então, eu vou desprezar o 24. Vamos lá para o quadradinho agora. Então, observa ali no quadradinho vermelho, que apareceu na sua tela. E aí, a equivalência. O que nós vamos fazer aqui? Uma regrinha de 3. Né? Para que você que está acompanhando, está começando agora, está indo no passo a passo, não se precipite e possa fazer o cálculo, qualquer outro cálculo desse, passo a passo. Então, vamos lá. Qual é a nossa regra aqui? O que eu quero transformar? Giga para megabyte. Então, nosso cálculo vai começar com essa regrinha de 3, certinho? E já já nós voltamos para terminar esse cálculo, ok?